PME News Podcast Entrevista. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Sidney Cohen, bem-vindos ao PME News Podcast Entrevista. Você sabia que o português é o idioma mais falado no Hemisfério Sul? E no mundo, 280 milhões de pessoas falam o nosso idioma. É um dos idiomas mais usados pelos internautas. Mas como fica a comunicação corporativa com a influência do inglês, das expressões tecnológicas e até das que surgiram com a pandemia? Elas podem comprometer ou contribuir? Convidamos o consultor e professor de português Jefferson Dantas para falar da importância do nosso idioma para o mercado de trabalho. Olá, Jefferson. É um prazer tê-lo aqui em nosso podcast. Seja bem-vindo. Olá, Sidney. Tudo bem? Um prazer imenso, meu amigo, em participar dessa edição do PM News, esse podcast que fala sobre a língua portuguesa, nosso idioma, fundamental para o mercado de trabalho, para as pessoas irem bem nas suas atividades laborativas. Com certeza, eu acredito que algumas falas aqui serão importantes para cada um ficar mais atento quando escrever e quando falar com o seu colega. Ficar atento com a clareza e com a importância de passar aquilo que é realmente fundamental. E a língua portuguesa realmente é fundamental para que você se mantenha no mercado de trabalho de forma eficiente. Então, Jefferson, antes de falarmos sobre o mercado de trabalho em si, mas já pensando nos profissionais do futuro, quais são as atenções dadas na sala de aula à língua portuguesa aos nossos alunos? Bem, primeiramente, a língua portuguesa é a língua materna do Brasil. Logo, evidentemente, o trabalho a ser feito com ela deve ser bem elaborado. Trazer aos alunos as possíveis variedades linguísticas e tentar fazê-los entender o quão precioso é saber usá-las nos mais diversos contextos é imprescindível ao ensino. Deve-se atentar sempre para o ato comunicativo, com clareza, com bom e diversificado vocabulário, e obedecendo aos preceitos gramaticais estipulados para o uso da língua, que estão, obviamente, expostos e dispostos em nossas diversas gramáticas. E qual a importância do nosso idioma para o mercado de trabalho? Como dito anteriormente, é fundamental que o jovem, ao inserir-se no mercado de trabalho, tenha um domínio eficaz e eficiente da língua. Ser claro e evitar redundância pouparão tempo, trabalho e contribuirá para a fluidez das atividades dentro da empresa. Além disso, qualquer ambiente de trabalho verá sempre com bons olhos aquele que utiliza a sua própria língua de uma maneira lúcida e obedecendo aos aspectos gramaticais estabelecidos para o seu uso. E as redes sociais? De que forma elas impactam na língua portuguesa? Esta questão é bastante interessante, pois muitos consideram as redes sociais como terra sem lei, ou seja, escreve-se o que quiser e como quiser. Isso é lamentável, pois empobrece o seu pensamento e o seu uso da língua. Não acredito que as pessoas escrevam mal devido ao acesso constante das redes sociais, apesar de ser um universo mais informal na maioria das vezes. Aliás, acho até que as pessoas escrevem mais devido ao acesso a essas redes. No entanto, precisamos também entender, que escrever mais não quer dizer escrever bem. Escrever em redes sociais é algo importante, mas as escritas formais devem fazer parte do dia a dia de todo cidadão. Nós conversamos bastante sobre esse tema. E o interessante é que você me informou que o emprego do idioma estrangeiro nas empresas vem contribuindo para o aperfeiçoamento do nosso idioma entre os profissionais. Conte um pouco sobre isso. Na verdade, em empresas multinacionais, o segundo idioma é condição sine qua non para conquistar uma vaga e garantir um emprego. Entretanto,
Muitos setores já perceberam quanto as pessoas preparam-se para a língua estrangeira, mas ficam a desejar na sua língua nativa. Dessa forma, acaba havendo uma pressão de grandes empresas, principalmente, para que os candidatos a emprego e os já empregados valorizem o seu idioma pátrio a fim de melhorar a comunicação dentro do trabalho e causar uma boa impressão no mundo corporativo e empresarial acerca daquela empresa. Algumas expressões em inglês e de origem tecnológica, e até mesmo com a pandemia, novas palavras e termos vêm se tornando correntes em nosso vocabulário. Podemos dizer que o informatiquês e até mesmo o pandemês podem comprometer a comunicação corporativa? O anglicismo, na verdade, sempre esteve presente em nosso uso cotidiano e nunca trouxe grandes transtornos para a comunicação de um modo geral. Palavras como mouse, online, offline, dentre outros, foram surgindo e sendo inseridas em nossas falas e escritas. E aos poucos foram sendo incorporadas naturalmente. E hoje, com a pandemia, temos termos como lockdown que foram sendo usados e inseridos ao nosso cotidiano. Mesmo que nem sempre haja um entendimento literal dos termos, as situações que envolvem o uso normalmente sugerem um sentido. Além disso, a propagação na mídia contribui para essa incorporação desses termos. O importante é saber dosar e não exagerar nos termos estrangeiros, pois podem viver harmoniosamente com a língua portuguesa sem problema algum, desde que seja dosado o seu uso. E quais são as áreas do mercado de trabalho que exigem um bom emprego do idioma português? Sinceramente, acredito que todas as áreas deveriam atentar-se para o bom emprego do seu idioma, pois isso eleva a pessoa profissionalmente, além de, como já dito anteriormente, de enaltecer a imagem da empresa. No entanto, sem dúvida, existem algumas áreas que trabalham diretamente com o uso da língua portuguesa, como os profissionais do direito, profissionais do magistério, jornalistas e comunicadores de um modo geral. O mais importante é o profissional entender o quão necessário será o uso da língua em seu cotidiano, a fim de transformar a si e aos que estão à sua volta. Valorizar a língua ajuda a valorizar a sua própria área de atuação e o seu país. O português é uma das línguas mais faladas no mundo e também uma das mais usadas pelos internautas. Que fatores podem contribuir para o nosso idioma estar no topo do ranking? Inicialmente, há de se verificar, Sidney, que as línguas mais faladas no mundo passam por fatores populacionais e econômicos, ou de interesse profissional, diríamos assim. Por isso, o inglês e o chinês são as mais faladas. A língua dos americanos indica o quão dela as pessoas necessitam, seja para o trabalho, para o estudo ou para o lazer. Veja aí os videogames nas mãos dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos jovens. Já o mandarim da China resvala no quantitativo populacional e também pela questão econômica, sem dúvida. Logo, para a língua portuguesa alçar voos além de suas fronteiras, deveria emergir-se da importância econômica dos países falantes pelo mundo e de uma própria valorização em seus países de origem. E, obviamente, do crescimento populacional em suas próprias fronteiras. E o Brasil, nos quesitos econômicos e crescimento populacional, tem tudo para contribuir com a expansão de nossa língua nacional. E nas redes, os próprios rankings apontam o crescimento vertiginoso de brasileiros utilizando a internet. Logo, a língua portuguesa passa a ser mais usada. Sem dúvida, mais importante do que estar no topo do ranking das mais faladas ou usadas é valorizá-la, entender que o seu sucesso depende do bom emprego da nossa língua portuguesa. Muito obrigado pela sua participação aqui em nosso podcast, Jefferson. E achei importantíssima a sua mensagem ao mencionar que todas as áreas deveriam atentar-se para o bom emprego do seu idioma, pois isso eleva a pessoa profissionalmente,
além de enaltecer a imagem da empresa. Fantástico! Concordo plenamente e assino embaixo. Eu quem agradeço o convite, Sidney. É sempre uma honra contribuir e participar do PME News. E espero que os ouvintes possam entender o quão preciosa é a nossa língua, o valor que ela tem para nós e para o nosso ambiente de trabalho. Um grande abraço. PME News Podcast Entrevista.